bem-vindos à nossa aula de português, gênero textual, relato pessoal. O relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Tal qual uma narração, o relato pessoal apresenta um tempo e espaços bem definidos, onde o narrador torna-se o protagonista da história. Note que, além de narrativo, o relato pessoal pode ser descritivo, com a descrição do local, personagens e objetos. De acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, emissor e o receptor, a linguagem utilizada no relato pessoal pode ser formal ou informal. Observe que o relato possui uma função comunicativa muito importante na construção das subjetividades, podendo ser nas modalidades escrito ou oral. Os relatos pessoais podem ser divulgados pelos meios de comunicação, por exemplo, jornal, revista, livro, internet, redes sociais, dentre outros. Relato oral e relato escrito. Ainda que sejam textos que possuam a mesma função comunicativa, ou seja, de relatar um episódio relevante da vida do protagonista, narrador, os relatos pessoais podem surgir de maneira oral ou escrita. A grande diferença entre as duas modalidades é certamente a linguagem empregada em cada uma delas. Nesse caso, faz-se necessário organizar o texto e incluir pontuação, concordância e, em alguns casos, substituir algumas expressões populares, por exemplo, gírias que marcam oralidade do discurso. As principais características do relato pessoal são: textos narrados em primeira pessoa, verbos no presente e em grande parte do pretérito, passado, caráter subjetivo, experiências pessoais, presença de emissor e receptor. Como fazer um relato pessoal? Ainda que não exista uma estrutura fixa, para produzir um relato pessoal é essencial estarmos atentos a alguns pontos. Por exemplo, quem? Narrador que produz o relato. O que? Fato a ser narrado. Quando? Tempo. Onde? Local que ocorreu. Como? De que maneira aconteceu o fato. E por quê? Qual o causador do fato? Título, ainda que não seja necessário em todos os relatos, há alguns indicados com um título referente ao tema que será abordado. Tema, primeiramente é importante delimitar o tema, assunto, que será abordado no relato pessoal, seja um evento que ocorreu, uma fase da vida, uma conquista, uma superação ou até mesmo uma história triste. Introdução, pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Nessa parte é possível encontrar o local, tempo e personagens que fazem parte da narrativa. Contexto, observe em que contexto se passa o relato que será narrado. Fique atento à utilização dos tempos verbais no presente e no passado, e ainda ao espaço local que ocorrem os fatos. Personagens, observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas e de qual maneira devemos mencioná-las no texto. Por exemplo, se elas são relevantes e fazem parte do acontecimento. Desfecho. Após apresentar a sequência de fatos, ordem dos acontecimentos, é extremamente importante pensar numa conclusão para o seu relato, seja uma questão que surgiu com a escrita ou mesmo uma sugestão para as pessoas que enfrentam tal problema. Exemplos de relato pessoal. Segue então 2 exemplos de relato, um escrito e outro oral. Exemplo 1, trecho de relato pessoal escrito da artista plástica Marta Cavalcante Pope. Meu nome é Marta Cavalcante Pope, nome de casada. Eu nasci no dia 16 de abril de 1940 no Rio de Janeiro. Meus pais se chamam Carmen Cordeiro Cavalcante, de Pernambuco, e Fernando de Lima Cavalcante, também de Pernambuco. Minha família toda é de Pernambuco. Eu é que nasci aqui por acaso. A família da minha mãe é Pernambuco, mas ela tinha origens mais ancestrais, cearenses. Mas a família toda
era de Pernambuco e o meu pai era de uma família de usineiros pernambucanos. E eles, quando vieram aqui para o Rio, quando saíram de Recife, vieram para o Rio para tentar uma nova vida. Nunca tive muito contato com os meus avós por causa das idades. Minha relação era muito íntima, muito ligada aos meus pais. E quando eu fiz mais ou menos 8 anos, desde 6 anos de idade, que o maior prazer sempre foi desenhar, eu comecei a aprender a pintar com uma pintora impressionista brasileira chamada Georgina de Albuquerque. Quando eu fiz 17 anos é que eu fiquei interessada em fazer a belas artes e sempre tive muito apoio dos pais em relação a isso. Meu pai era um desenhista, desenhava muito bem. A minha mãe, ela bordava, costurava e também tinha muito talento para desenho. Eles sempre foram muito ligados a essa parte artística. Agora vamos assistir o relato pessoal oral da artista Marta Cavalcante Pope. Desde 6 anos de idade que meu maior prazer sempre foi desenhar. Quando eu fiz 17 anos é que eu fiquei interessada em fazer a Belas Artes e sempre tive muito apoio dos pais em relação a isso. Quando foi chegando no final da Belas Artes, nos últimos anos, eu comecei a querer trabalhar fora. Aí, eu tinha um tio diplomata que tinha um conhecimento com pessoas dos Correios e disse, não, você vai lá, faz uma prova e entra em contato, faz uma entrevista. E foi assim que eu fiz a entrevista, entrei para os Correios em 62 e fiquei até 95. Comecei como desenhista dos Correios na engenharia, onde eu trabalhei 10 anos. Em 71, 72, os Correios estavam implantando um departamento de filatelia, a filatelia era toda assim, os selos eram todos criados e executados na Casa Moeda. Então, o Correio não participava muito da criação dos selos, né, postais. Então, quando houve essa criação do departamento de filatelia, souberam que eu existia ali na engenharia, que eu era artista plástica e tudo, e eles me chamaram. Foi um mundo novo para mim. Eu passei a ter contato com grandes artistas gráficos maravilhosos, Jean Calvo, enfim, Rui de Oliveira, e artistas plásticos renomados, já como a Luísa Carvão, Juarez Machado, enfim, o que havia de mais crème de la crème na época, das artes plásticas, muitos artistas fizeram selo, foi maravilhoso. Agora é com você. Faça o seu relato pessoal na página 43 na atividade Você é o Autor e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!